namorada desse pobre coitado trocou ele por um velhão rico. O coitado ainda foi tentar tirar satisfação com o velho e tomou uma bicuda no peito. Depois de toda essa humilhação, ele recebeu um sistema que o torna praticamente mortal. E é claro que ele vai tirar uma vantagem disso, né, rapaziada? Se vocês gostarem dessa obra, comentem o que vocês acharam, mete aquela bala no like e se inscreve pra gente bater a nossa meta de 100 mil inscritos, tá muito perto. Lembrando que o link do servidor do Discord tá aqui na descrição, é muito fácil de você criar uma conta e é lógico, o nome do manual vai estar lá disponível pra vocês, beleza? Então eu espero vocês por lá, porque em breve eu vou começar a fazer live também e vai ser bem divertido ter vocês por lá. Agora, fiquem com o vídeo. Em uma boate lotada, todas as mesas estavam ocupadaças pelos frequentadores. Enquanto no palco tinha um grupo desconhecido que estava se apresentando, deixando toda aquela galera animada. Tinha um homem sentado à mesa que repousava sobre um copo vazio do seu lado, próximo a uma garrafa de uísque daquelas bem caras. Ele faz um convite à senhorita para que se juntasse a ele para um drink. Em outro canto, um homem abraça uma garota desconhecida, mas a sua mente está distraída, se perguntando se ela se ofendeu por ele ter brigado com o namorado dela. No entanto, a garota não demonstrava preocupação, pois para ela, aquele rapaz não era uma opção que valesse a pena considerar. A gente tá falando da mulher do prota. Ela apoia sua cabeça no ombro do homem e olha com um brilho amoroso nos olhos. Na mente dela, o homem ao seu lado estava muito além do Sr. Han Hao, que é o nosso protagonista. Rindo, o homem comenta que não foi à toa que ele lhe deu presentes, como roupas e várias sacolas. E ri em resposta e abraça mais forte ela, apertando contra o seu corpo. E a garota, brincando, pede para ele parar, dizendo que estava até com dor, de tanto que ele estava apertando. O homem, pensando em outra pessoa, despreza que aquele que nem sequer teve oportunidade de relar na garota, rindo da situação. Brincando, a garota pede ao homem para que se acalmasse enquanto ele sente uma pontada de frustração. E de repente, da porta do estabelecimento, ela é aberta com um estrondo, atraindo a atenção de geral, com todo mundo presente ali. Han Hao, um jovem, entra em cena com um ar de desafio e grita que o Sr. Yang, o homem que ele despreza, é um animal e que já passou da hora dele pagar por todas as suas ações e por estar pegando a tua mulher. Um grupo de jovens tenta bloquear o caminho de Zhang Hua, mas ele, com um sorriso calmo, observa o prota com desdém. Han Hao, com uma expressão séria e determinada, declara que chegou o momento de Yang pagar por toda a humilhação que ele havia causado. Mas 2 horas depois, já em um lugar luxuoso, um prédio de vários andares, um hotel de 5 estrelas chamado Aroma Night Rose. O prota caminhava pelo hotel refletindo sobre sua vida e ele era apenas um estudante comum do 4º ano em Kinsui. Com um tom amargo, ele explica que devido aos seus erros, ele perdeu a chance de estudar na melhor universidade e acabou frequentando uma instituição comum. No entanto, Han Hao se conforta com o pensamento de que, de certa forma, sua deusa agora estava ao seu alcance, que era sua amada esposa. Um jovem sempre perseguido também conseguiu entrar na mesma universidade e o prota explica que para ganhar o favor da garota por quem estava apaixonada, fez tudo o que pôde. Ele se encarregava de todas as tarefas diárias da casa, trabalhando à noite para garantir que tudo estivesse em ordem. Todas as manhãs do mesmo horário, ele levava o café da manhã preferido dela na cama, na esperança de que ela notasse os seus esforços. Hal se dedicava incansavelmente, tentando chamar a atenção da garota. Finalmente houve um momento em que a garota, Zen, concordou em sair com ele durante o encontro. O menino estava nervoso na proximidade entre eles e Han Hao, com medo, hesitou até mesmo em segurar a mão dela. Suas mãos trêmulas tentaram acalmar Zen, mas assim que ele tocou nela, a garota exigiu que ele se controlasse, lembrando de que ela não era como as outras garotas. E esse momento deixou o prota profundamente abalado, pois ele sentiu aquele desprezo vindo da garota que acabou machucando demais o seu coração. Apesar disso, o prota continuou trabalhando arduamente todos os dias, economizando para comprar um presente adequado para a garota, já que o aniversário dela estava se aproximando e era justo no próximo mês. Enquanto ele estava no local próximo, ele ouviu a voz de uma mulher na sala ao lado, pedindo ao Sr. Yang para não se apressar. Curioso, o prota decidiu escutar o que é que estava rolando e espiando pela porta entreaberta, presumindo que alguém tivesse, tendo vários momentos legais ali. Pela fresta, o protagonista viu Zeng sentada do lado de um homem e ela pedia para que ele não se apressasse, sugerindo que eles deveriam aproveitar o momento juntos. O homem, ignorando o pedido, chamou a garota de nojenta e comentou que gostava desse tipo de garota, pois ela não reconhecia Zeng. O prota, envergonhado, continuou espiando a situação, observando o homem examinar a garota. Por sua vez, permitiria que o prota assistisse tudo, sem sequer reagir. O famoso corno manso. Incapaz de suportar aquela cena, o prota finalmente arrombou a porta e entrou, exigindo que o casal parasse. O homem, com nojo, virou a cabeça para olhar para o Sr. Yang, e Zeng, por sua vez, ficou surpreso com a presença do prota, sem entender como é que ele havia chego ali. Em meio à confusão, o prota tomou uma atitude decisiva e agarrou a garota pela mão, exigindo que ela fosse embora, o que enfureceu o homem. Furioso, o velho se levantou da mesa e deferiu um soco poderoso, um chute na verdade, na barriga de Han Hao, lançando ele contra a parede. A dor foi tão insuportável e o prota caiu de bruços ao chão, permanecendo imóvel naquela posição. O homem se aproximou lentamente, pressionando o pé contra a bochecha do protagonista,
protagonista e os seus dentes cerrados em um acesso de raiva. Ele estava furioso porque o protagonista havia invadido seu quarto e arruinado sua noite. Com um tom ameaçador, ele perguntou se Han Hao estava cansado de viver enquanto se gabava de ser o namorado de Zen. Em seguida, ele tentou se levantar, pegando um cigarro e acendendo, ainda segurando o cabelo do prota. A garota Zen observava a cena com um sorriso brincalhão, declarando que sempre pertenceria ao Sr. Yang. E nesse momento, o homem tirou o pé do rosto do protagonista e se aproximou de Zen, puxando ela pela cintura. Yang a convidou para tomar um drink em outro lugar, deixando o prota em choque, e ele não podia acreditar no que estava rolando. Tentando se recompor, o prota tentou fechar a porta com a mão trêmula, mas a dor e o desespero o consumiam. Todo o seu coração era como se estivesse queimando em chamas ou coisa do tipo. Ele mordeu seus lábios para não gritar e começou a chorar em silêncio. Aos poucos, o seu desespero se transformou em raiva, e ele jurou que se vingaria daquele casal e de todos que humilharam um dia. Caminhando agora pelas ruas à noite, ele passava por pequenos prédios esparsos. Havia uma grande mancha roxa na sua barriguinha, resultado do chute de Yang. Enquanto caminhava, o prota refletia sobre sua vingança, determinado a fazer todo mundo pagar. E de repente, um grande respingo de água caiu sobre a sua cabeça. Uma velha que morava na vizinhança começou a gritar com ele, dizendo que já era tarde e que ele não deveria andar por ali. Han Hao olhou para a mulher em silêncio, mas não teve coragem de responder à agressão. A velha, percebendo seu estado, sugeriu que ele parecia muito chateado e se apresentou como uma especialista em sorte, oferecendo-se para limpar todo o seu karma negativo por apenas 100 pilinhas. Sentindo que ele nem tinha nada a perder, o protagonista decidiu até aceitar essa oferta esquisita. Mesmo sendo mendigo, ele se sentiu pena de si mesmo por estar em uma situação tão deplorável. Ele verificou todos os bolsos e entregou à velha apenas 10 pilas, explicando que não tinha mais. A mulher, pegando o dinheiro, aceitou com um sorriso e disse que faria um desconto para ele, e de repente colocou a mão no pescoço de Han Hao, o que o surpreendeu. Cerrando os dentes, o prota sentiu uma dor intensa e um brilho dourado surgiu do seu pescoço. No local do brilho, apareceu um pequeno aparelho retangular que continuava a emitir luz, causando desconforto no prota. O homem não conseguia entender que tipo de dispositivo era aquele, porque a sua ferida que ele tinha sofrido se curava tão rapidamente. Han Hao, por sua vez, começou a sentir um poder estranho dentro de si, e se virando para a velha, ele perguntou quem ela era. Mas a mulher saiu em silêncio, satisfeita por ter conseguido pelo menos 10 pilinhas. Logo em seguida, uma janela de texto esquisita apareceu na frente do rosto do prota, e o sistema começou a fornecer uma descrição completa dele e de suas habilidades. Han Hao não podia acreditar no que via, mas em silêncio ele continuou a estudar a estranha janela diante de seus olhos, tentando compreender o que estava rolando. Uma voz estranha começou a ecoar na mente do garoto, chamando ele de fraco e perdedor. A voz questionava se ele não queria mudar a sua situação e parar de aceitar aquele tipo de tratamento. E o prota, confuso, tentou entender de onde é que vinha essa voz e quem é que estava falando com ele. A indignação tomou conta dele quando a voz o chamou de idiota, e ele rapidamente respondeu sem saber com quem é que estava falando, e que não era um idiota na verdade. Ele olhou ao redor, tentando localizar a origem da voz, mas não havia ninguém por perto, e ele ficou intrigado e ao mesmo tempo confuso, pois realmente não estava conseguindo entender quem é que estava falando com ele. A criatura desconhecida então revelou que eles já haviam se fundido completamente e estavam em uma simbiose, algo do tipo, e se apresentou como um sistema imortal, mas disse que ele poderia simplesmente chamá-la de pai, e o prota desviou o olhar irritado e nada satisfeito com o surgimento desse novo problema na sua vida, já que, né, o problema ele já estava cheio, já era corno, humilhado, só faltou ser exaltado agora, né, ou assaltado. Desconcertado, o protagonista até gritou, rapaziada, que ele não entendia que tipo de pai era aquele que estava falando e que não precisava dessa fusão estúpida, exigindo que o sistema se desligasse dele de imediato. O sistema, no entanto, respondeu calmamente que se separasse do garoto, ele morreria de imediato. Isso surpreendeu o prota, que estava esperando uma vida tranquila. No entanto, o sistema começou a dar uma risada bizarra, chamando o prota de idiota e revelando que tudo não passava de uma piada boba na qual Han Hao havia caído. O garoto, ainda mais estressado, gesticulou com a mão, dizendo que não estava com disposição para brincadeirinhas ridículas e que ele preferia que o sistema desaparecesse o mais rápido possível. O sistema, porém, continuou a chamá-lo de tolo repetidamente, afirmando que Han Hao não parecia e nem percebia o imenso poder que tinha agora. Ele explicou que muitos mortais passavam a vida inteira buscando a imortalidade e que o prota tinha acabado de obtê-la. O sistema decidiu dar um desconto ao protagonista por ele ser muito jovem para compreender completamente o que estava rolando. Para provar as suas habilidades, o sistema decidiu demonstrar seu poder. A primeira coisa que ele fez foi ativar uma habilidade chamada de vento mítico, e de repente um forte vento surgiu do nada e envolveu o prota, arrastando ele, fazendo ele voar pela rua até o fim, enquanto ele gritava de medo, né? O cara tava desesperado. Sem nem dar tempo pro prota se recuperar desse susto, o sistema ativou uma outra habilidade, e o nome dela era Leveza das Nuvens, e de repente o prota foi lançado para cima, subindo vários andares em direção ao céu. Han Hao, agora no ar, avistou um homem de shorts parado na varanda de um quarto, completamente surpreso com o que via. Ao lado dele, uma mulher abraçava o marido, que explicava que havia sido liberado do trabalho mais cedo. Em seguida, o sistema ativou uma habilidade chamada de relâmpago, e faíscas estranhas começaram a surgir na palma da mão do prota, e um choque elétrico disparou diretamente em direção à janela do homem, que não conseguia ver verdade naquilo, especialmente considerando que estava no 10º andar e não tinha por que ter um cara flutuando, né? Finalmente o prota começou a cair, mas o sistema garantiu que ele aterrissaria suavemente no chão, sem nenhum arranhão. Ao olhar para as próprias mãos, o prota não conseguia entender como tudo aquilo era possível e chegou a pensar que talvez estivesse até sonhando, ainda caindo no chão. Enquanto isso, os gritos
gritos poderiam ser ouvidos ao longe, pois o marido da mulher havia descoberto o vizinho em sua varanda. O sistema, percebendo a confusão de Han Hao, perguntou se ele estava gostando daquilo, afirmando que para os padrões humanos era algo bastante impressionante e que ele nunca tinha visto algo antes assim em sua vida. Han Hao, ainda incrédulo, continuava a observar as suas mãos sem acreditar que tudo aquilo estava realmente acontecendo e que não era um sonho. E o sistema, com um tom meio que encorajador, ele fez um gesto de aprovação, explicando que o que ele tinha visto até agora eram apenas flores, testes, e que desafios maiores ainda viriam. Ele avisou para alcançar o seu potencial, o prota precisaria treinar muito e se aperfeiçoar cada vez mais, pois as suas perspectivas limitadas o aguardavam. Curioso sobre os desejos do prota, o sistema perguntou o que ele mais queria naquele momento, e o prota, cerrando os punhos, finalmente declarou firmeza o nome de Yang Hua e de sua namorada Zen. Ele queria se vingar dessas pessoas que ele considerava insignificantes, e o sistema ficou surpreso com a determinação do prota, pois esperava algo mais simples. No entanto, ele percebeu que o objetivo de Han Hao estava além das capacidades dos mortais comuns. Com um tom de pena, o sistema decidiu ajudar, oferecendo a ele um kit para iniciantes, e todos os itens e habilidades que ele já havia adquirido foram listados na janela do sistema, e uma tarefa foi emitida junto com o item necessário para completá-la. Han Hao, confuso, colocou as mãos na orelha de coelho rosa que apareceram, e algo que o surpreendeu e também deixou ele bem envergonhado. Ele começou a gritar, acreditando que o sistema estava novamente brincando e zombando da cara dele, e o sistema, no entanto, explicou que as orelhas eram um item de nível básico, capaz de aumentar significativamente a sua agilidade e força. O prota, ainda embaraçado por usar algo tão incomum, hesitou. Ele era um garoto comum e não estava acostumado a usar acessórios tão estranhos. O sistema, porém, lembrou o protagonista de toda a humilhação que ele já havia suportado e garantiu que aquilo era uma coisa pequena em comparação a isso. Finalmente, o prota concordou, determinado a fazer todos que os humilharam ele pagarem por isso. De repente, ele já estava de volta à boate, de pé, diante do Sr. Yang. O homem olhou com desprezo e perguntou se ele havia vindo para se desculpar ou por algum outro motivo, e o prota queria atacar o cara, mas uma multidão de guardas de Yang rapidamente se prontou a cercá-lo. O Sr. Yang, com um sorriso maquiavélico e sarcástico, declarou que se ao menos um fio de cabelo dele caísse naquela noite, todos os seus subordinados teriam que lidar com o prota. Todos os homens de Yang decidiram atacar Han Hao sem considerá-lo uma ameaça real, zombando da sua aparência enquanto se preparavam até para o confronto. Mas o prota, no entanto, pediu um minuto, retirando as orelhas de coelho rosa, e todos os valentões ao redor ficaram curiosos com suas ações, observando em silêncio enquanto ele colocava as orelhas na cabeça. Hao estava profundamente envergonhado com aquele acessório esquisito, e os outros começaram a rir da cara dele, apontando e declarando que ele certamente não era o tipo de garoto que conquistava Zen. Pedindo para que o Sr. Yang se acalmasse e não falasse mais nada, o prota suportou o embaraço com dificuldade. O sistema iniciou uma contagem regressiva para a preparação, e durante esse tempo, a multidão do clube começou a cercar o prota, zombando ainda mais de sua aparência. Os capangas de Yang começaram também a insultá-lo, chamando por nomes rudes, enquanto o Zen desviava o olhar sorrindo de vergonha ao ver o prota daquele jeito. Quando a contagem regressiva do sistema chegou ao fim, o prota, sem aviso, correu abruptamente em direção ao Sr. Yang, e todos ficaram atônitos com a velocidade do prota. Ninguém nem teve tempo de reagir. Ele passou por todos como se fosse uma sombra, e em questão de segundos ele reapareceu atrás dele. Em um instante, o rosto de todos os homens ficaram desfigurados por inúmeros golpes, e ninguém nem conseguiu acompanhar a batalha, e um a um, os capangas começaram a cair ao chão já sem vida, enquanto o prota ficava com as mãos, Pela multidão de guardas, o próprio Sr. Yang estava encantado e encharcado de suor de medo. Incapaz de acreditar no que acabara de testemunhar, desesperado, ele finalmente decidiu perguntar como é que o garoto havia ficado tão forte de uma hora para outra. O prota se aproximou lentamente, sem intenção de conversar. Em vez disso, deu um soco silencioso, mas devastador no nariz de Yang, desfigurando ele gravemente. O impacto fez Yang bater a cabeça na parede, enquanto o punho do prota ainda estava, na sua cabecinha. O sistema alertou o prota de que o efeito do item que ele estava usando desapareceria em 30 segundos, e aproveitando o tempo restante, o prota agarrou Yang pelo pescoço, e com uma voz firme disse que o dinheiro não resolveria todos os seus problemas. E Yang começou a gritar desesperado que o dinheiro não ajudaria mais e que ele não conseguiria fazer o que quisesse além em diante. O prota, sem misericórdia, começou a espancá-lo com uma série de golpes, enquanto Yang, atordoado, nem conseguia reagir. O sistema então informou que o efeito do item havia expirado, mas já era tarde para Yang, que estava coberto de hematomas e com o rosto completamente deformado. Han Hao tirou as orelhas de coelho e com um tom ameaçador exigiu que Yang se ajoelhasse e o chamasse de mestre, ameaçando continuar com a surra se ele não obedecesse. Tremendo de medo, então Yang se ajoelhou e com a voz trêmula chamou o prota de professor. Ele implorou pelo perdão do prota e ofereceu todo o seu dinheiro como compensação, e Hao, sem demonstrar piedade, se aproximou e exigiu que Yang ficasse imóvel, pois ele mesmo iria pegar tudo o que quisesse. Enquanto Yang continuava ajoelhado e tremendo, o prota arrancou a carteira do homem, afirmando que aquilo serviria como compensação pelo tratamento humilhante que ele havia recebido. Sem levantar a cabeça, Yang explicou que não havia senha no cartão e que era só passá-lo para processar o dinheiro. Antes de sair, Han Hao olhou para Zen querendo vê-la pela última vez, e Zen, no entanto, olhou para o prota com medo, incapaz de esconder a sua apreensão. Desiludido, o prota desviou o olhar e se dirigiu para a porta, colocando a carteira no bolso, e ele saiu silenciosamente do estabelecimento, e o sistema logo avisou que a tarefa havia sido concluída e que a recompensa seria enviada de imediato. Enquanto o prota deixava o local, um homem desconhecido vestido de terno observava em silêncio, e após a saída de Han Hao, esse homem decidiu ligar para o seu chefe e relatar o incidente. Do outro lado da linha, o chefe, que estava sentado em seu escritório, foi informado sobre o ocorrido e ficou surpreso ao saber que algo que ele precisava havia sido levado. Ele exigiu saber como isso aconteceu, mas o agente relatou que
que nem conseguia entender como aquilo havia ocorrido, e o homem na mesa ordenou que seguissem Han Hao discretamente, sem chamar atenção. Com um sorriso, a gente prometeu fazer tudo conforme solicitado pelo seu mestre. Intrigado, o chefe afirmou estar curioso para saber quem era o indivíduo corajoso que havia decidido cruzar o seu caminho. Enquanto isso, o sistema parabenizou o prota por completar a missão, lembrando ele de que havia recebido 15 pontos de imortalidade, além de um presente super grande para recém-chegados. Han Hao, animado, pediu para ver o presente. Imediatamente, o sistema exibiu a lista completa dos itens recebidos. Segurando o queixo, o prota examinou a lista e encontrou a técnica do caos, algo que ele achou interessante o suficiente para poder estudar, dar uma analisada antes de sair usando qualquer habilidade. O sistema explicou que a técnica do caos era uma prática espiritual que seria muito útil para o desenvolvimento dos seus ataques físicos. Curioso, o prota decidiu esclarecer o que o sistema queria dizer com nível sobre-humano, e o sistema, percebendo que o prota não sabia de nada sobre esse assunto, decidiu explicar. Ele revelou que o mundo dos imortais inclui um grande número de níveis que seriam utilizados para o desenvolvimento de habilidades. Os níveis eram divididos em iniciante, intermediário e avançado, e o sistema concluiu dizendo que o prota estava apenas no nível sobre-humano inicial, pois acabara de começar a sua jornada. Hao, sem se importar muito, afirmou que já estava satisfeito com o poder que tinha e perguntou se os outros buscadores da imortalidade possuíam um sistema semelhante. O sistema respondeu que apenas Han Hao tinha um mestre como ele, e o agente estava vigiando Han Hao não conseguia entender com quem o garoto estava se comunicando e decidiu espiar para ver quem é que ele conhecia. No dia seguinte, Hao já estava em seu quarto e decidiu examinar a carteira que havia pegado na noite anterior, e ao abri-la ficou surpreso ao ver um grande maço de dinheiro, estimando que havia cerca de 30.000 pilas. O prota tirou todo o dinheiro e ao fazer isso percebeu um dispositivo estranho dentro da carteira. Ele pegou o objeto desconhecido na mão e começou a examiná-lo, mas não conseguia nem entender o que estava vendo. Era um pequeno estranho dispositivo dourado, e nesse momento ouviu-se uma batida na porta do quarto de Han Hao e uma garota estava do lado de fora da porta, ansiosa para saber se poderia entrar e ver ele. Ela aguardava até que ele finalmente abriu a porta e saiu, e embora não tivessem trocado muitas palavras, a garota perguntou ao menino se ele estava pronto, pois já era hora de saírem juntos. Ela estava bem vestida, mas parecia ter esquecido dos planos e perguntou onde é que eles estavam planejando ir. O menino, ao se dar conta, suspirou e lembrou que era o aniversário dele e aceitou a ideia de comemorar. Os dois foram para um restaurante e a garota, chamada Meijin, perguntou ao menino se ele tinha esquecido do compromisso, mesmo um tanto quanto envergonhada, dizia o olhar, dizendo que não tinha esquecido, por isso estava levando a um bom lugar. No entanto, a garota notou que ele estava um tanto quanto desconfortável e, pegando na mão dele, se ofereceu para ir embora. O menino, já se sentindo pressionado pela situação, concordou em ficar, lembrando que já havia prometido a Nao que iriam ao restaurante. A menina, surpresa, notou que o lugar era o restaurante mais caro de Kinsui, e o menino aparentemente tinha usado o dinheiro que Nao estava guardando para comprar um presente para Jarria, mas decidiu gastar no restaurante para celebrar o melhor de sua amiga. Han Hao, ao explicar isso, deixou a garota envergonhada e ao mesmo tempo feliz por estar cuidando dela, e apesar de também estar contente que ele havia terminado com Gia. Ao se sentarem, o garoto decidiu abrir o cardápio, mas não conseguia entender nada do que estava escrito e acabou apontando o dedo que queria pedir. E o garçom, entendendo que ele estava um pouco perdido, acabou aceitando o pedido do prota. A menina, entretanto, pediu desculpas e se levantou da mesa, precisando sair por alguns minutos, e ao passar por um homem, esbarrou nele, fazendo com que derramasse vinho em suas roupas. O homem, irritado, começou a gritar com Nao, acusando ela de não prestar atenção e de estar com a cabeça nas nuvens, e o homem, visivelmente bêbado, começou a discutir e em um momento de raiva chamou a garota de linda, mas insistiu que ela deveria acompanhá-lo para recompensar. O prota, que estava do lado, interveio pedindo que o cara se acalmasse, garantindo que pagariam pelos danos. No entanto, o homem começou a debochar, chamando o prota de estrupício, dizendo que seu terno custava 100.000 ienes. O prota, irritado, acusou o homem de mentir, dizendo que roupas caras não poderiam custar tanto, mas o homem, com um sorriso sarcástico, rapaziada, declarou que ele estava claro para ele que o protagonista era só um mendigo e sugeriu que, em vez de dinheiro, ele ficaria com a namorada como compensação. O prota, furioso, ofereceu 20 yuans para lavar a roupa, mas o homem, sentindo-se ofendido, atirou um copo em sua direção e continuou a gritar com o prota. O prota, no entanto, manteve a calma, segurando a mão da garota e a protegendo daquela situação esquisita. Ele segurava firmemente a mão da menina e declarou que não permitiria que ninguém a insultasse em pânico. Então ele gritou para que o homem soltasse a garota, ameaçando que, caso contrário, resolveria a situação de uma outra maneira. Nesse momento, os homens de terno que estavam em mesas próximas se levantaram, e um deles, com um sorriso ameaçador, disse que o primeiro a atacar o menino ganharia a garota naquela noite. Os outros começaram a se posicionar atrás dele, cerrando os punhos, e o homem olhou para Han Hao com um sorriso de escárnio. Mas o prota estava tranquilão, desejando dar uma lição em todos com seu novo poder. Afinal, nunca mexa com alguém, rapaziada, que vocês não sabem se ele tem um sistema, tá? De repente, o sistema se ativou, parabenizando o prota por ter desbloqueado uma missão secreta. A tarefa, no entanto, via com uma condição: ele não poderia usar as suas habilidades para atacar durante as próximas 3 horas, ou seja, ele tinha que ficar de boa. O prota ficou espantado com essa restrição, considerando a situação perigosa que ele estava agora. Enquanto a multidão se aproximava lentamente dele, o prota observava confuso, e o homem que segurava a garota ordenou que todos pegassem o menino e o levassem até ele. O sistema, ao mesmo tempo que ajuda, humilha ele. O prota mal podia acreditar no que estava ouvindo, e o sistema, aparentemente ciente do perigo, suspirou e decidiu agir ativando um buff chamado Amor Paternal de Ferro, o que aumentava a força do prota em 100 vezes. No entanto, ele gritou para o sistema que isso não fazia sentido, já que ele não poderia atacar ninguém. Mesmo assim, o sistema aplicou o aumento de força. A multidão, incitada pelo homem que segurava a menina, gritava para espancar o prota até a morte por causa da sua ousadia, e o prota começou a analisar rapidamente as suas opções. Ele sentiu um aumento significativo em sua força, e com um sorriso ele teve uma ideia de como usar esse poder. Ele apontou para o homem sentado à mesa
exigindo que ele se enfrentasse sozinho, pois o considerava o chefe daquele grupo, e o homem, no entanto, não parecia se importar com a presença do Prota. Nesse momento, o mestre Rian, que até então estava sentado, se levantou abruptamente, atravessando a multidão com uma força surpreendente, derrubando impiedosamente todos os homens que estavam à sua frente. O Prota, impressionado, viu alguns membros da multidão voarem para longe com os golpes do mestre e se perguntou o que deveria fazer em relação a Rian, intrigado com a força inesperada daquele velho. O mestre, visivelmente irritado, respondeu ao protagonista por tentar decidir algo em seu lugar e anunciou que ninguém na cidade de Kinsiu poderia sobreviver a um golpe dele. O homem que segurava a garota ficou chocado ao ver que o mestre havia decidido intervir e começou a descrever Rian como um ex-soldado das forças especiais, capaz de feitos extraordinários. A garota pediu ao Prota para tomar cuidado enquanto o velho o desafiava para um combate mano a mano, tete a tete, e aí vocês sabem. Rian então afirmou que não havia ninguém na cidade que pudesse resistir a um golpe seu, e o Prota sarcasticamente tirou o dinheiro e convidou o velho a sair da cidade e conhecer o mundo, pois estava enganado sobre a sua própria força. O mestre ofendido decidiu acabar com o que considerava uma revista patético, e no último momento, antes de ser atingido, o Prota fechou os olhos, mas surpreendentemente o velho parou o golpe a 1 centímetro de seu corpo. O impacto foi tão forte que rasgou as roupas e feriu gravemente a mão do mestre, que foi lançado para trás com a força do golpe. A mão de Rian ficou deformada e ensanguentada, e ele gritou de dor enquanto era arremessado por vários metros, e o homem que segurava a garota começou a tremer de medo ao ver o que estava acontecendo. Han Hao suspirou aliviado, percebendo que havia vencido e que incrivelmente ele sobrevivera a um golpe fatal. Bom, pelo menos supostamente fatal. Ele entendeu que o efeito do benefício não apenas aumentava sua força, mas também desviava o dano, e ainda confuso com o que acabara de fazer, o homem que segurava a garota não conseguia acreditar na derrota do mestre Rian. Então a garota correu em direção ao Prota chorando e aliviada e ao mesmo tempo emocionada. Abraçando a garota com firmeza, o Prota ouve quando ela se oferece para contar o que aconteceu, mas ele interrompe, decidido a mostrar claramente o que tinha acontecido. O homem, agora apavorado, dá um passo para trás e tenta justificar seu comportamento, começando a se desculpar e se autodenominar um idiota. No entanto, o Prota não tem paciência e grita com ele, lembrando de que ele insultou sua namorada e que a multidão atacou sozinho. O homem, tremendo de medo, sucumbe à tensão e acaba se urinando, o que faz o protagonista recuar com repulsa, com muito nojo. E ainda tentando se manter calmo, o Prota pede para que o cara parasse de ficar, desse jeitinho todo ouriçado e se acalmasse. Nesse momento, o sistema informa que o efeito do amor paternal de ferro havia acabado. E o homem, ainda mais nervoso, se apresenta como o dono do estabelecimento Li Feng e tenta fazer um discurso para justificar as suas ações. O Prota, sem mais paciência para o local, pega a garota pela mão e começa a se dirigir para a saída, querendo evitar mais confusões. E perto da porta ele explica que não quer mais nada com aquelas pessoas e pede para que avisasse o chefe que ele voltaria uma outra vez. No entanto, 2 guardas bloqueiam a saída, o que surpreende o protagonista. E ele rapidamente lembra aos guardas de que ele fez minutos atrás, sugerindo que seria melhor eles não tentarem detê-lo. Um dos guardas, impressionado com a técnica do Prota, admite que foi uma exibição impressionante, mas comenta que ainda não se compara às técnicas dos anciões. Ele lembra o protagonista da proposta do mestre e o avisa que sair agora seria um insulto ao velho. E sem outra escolha, o Prota decide ir ao segundo andar, onde o ancião estava esperando ele. Hal começa a analisar a situação, tentando descobrir como é que poderia aguentar até o final da missão sem ter que lutar, e o homem bate a porta, avisando que trouxe o menino. Han, ao entrar na sala, se depara com o velho, que pede para esperar enquanto ele termina o seu jogo. O homem sai, deixando o Prota com o velho sozinho, que se senta em uma cadeira e observa o ambiente. O sistema sugere que Han Hao usasse seu amuleto de visão de raio-x para inspeção, e o que ele faz? Ativando o amuleto após aplicar um selo em seu olho direito. Uma janela aparece com a descrição do ambiente e informações sobre o seu nível do velho, revelando que ele possuía um nível sobre-humano alto, e o Prota percebe que em caso de conflito ele nem teria chance de vencer agora. Enquanto o velho continua seu jogo, o Prota tenta analisar a situação e bolar um novo plano, e a menina que estava brincando com o velho se mostra irritada, pois ele parecia disposto a ceder, mas venceu novamente. O velho, com um sorriso, comenta que enquanto ela esperava que ele cedesse, ele relaxou e acabou perdendo, e a menina, contrariada, diz que o avô quebrou a promessa e que a culpa não era dela. O homem ri tomando seu uísque, explicando que estava apenas ensinando a garota uma lição sobre a vida, e impaciente o Prota não conseguia mais esperar, e observando toda aquela cena, comenta sobre o quão doente o velho parecia, já que continuava bebendo. Isso chama a atenção da menina, que olha de soussaio para o protagonista. A menina se levanta e, com uma expressão desafiadora, avisa que ele não deveria se atrever a falar assim com seu avô. Ela então se vira para o velho e pergunta se ele estava entediado com a vida, e o velho, intrigado, começa a se aproximar lentamente de Han Hao, que, sentindo o nervosismo crescer, percebe que suas pernas começaram a tremer. O ancião se aproxima do Prota e questiona novamente sobre o que ele acabou de dizer, e o Prota, percebendo que o velho é extremamente superior em força, sente-se incapaz de se levantar da cadeira. O velho insiste para que ele repetisse suas palavras, enquanto o Prota consulta o sistema, tentando descobrir se o amuleto de visão raio-x poderia revelar mais informações que pudessem ajudá-lo naquela situação desesperadora. O menino confirmou com um sorriso e, ao olhar para a neta do velho, notou que o rosto dele estava curado, e o Prota não conseguia acreditar no que via. O sistema, aumentando sua capacidade com a introdução de visão do raio-x, deixou o Prota desconfortável, levando ele para pedir para reverter a situação. Já que você sabe o que aconteceu, né? Ele tentou inclinar a cabeça, percebendo que não conseguia se mover, suspeitando que estava sob algum tipo de dominação de nível. E o velho, observando tudo com calma e um sorriso no rosto, ouviu o menino comentar que, apesar de tudo o que estava rolando, era porque ele não conseguiria ultrapassar e não queria ultrapassar o nível sobre-humano. O velho franziu a testa e perguntou como o menino descobriu seu nível atual, então ele aliviou a pressão sobre o Prota, permitindo que ele recuperasse o fôlego. Hal, sem
hesitar, explicou que havia usado a visão raio-x para analisar o seu estado e sabia que todos os detalhes sobre eles estavam daquele jeito, inclusive sobre a dor que o impedia de avançar para o próximo nível. O velho surpreso não conseguia entender como o menino havia descoberto essas informações e observou com curiosidade, tentando compreender quem era Han Hao e de onde é que ele vinha. O prota, percebendo a surpresa do velho, explicou com um sorriso que ele também era um buscador da imortalidade e que, como tal, não revelaria todas as suas cartas. Internamente, Hao estava satisfeito por ter conseguido suprimir o velho com a sua força, o que lhe deu confiança para evitar e tirar conclusões precipitadas e assim evitar um conflito bem que desnecessário, sabe? E nesse momento a neta do velho se aproximou, acusando o prota de traição e manifestando o desejo de punir o menino com um soco no rosto para que ele falasse normalmente. A menina furiosa agarrou o pescoço do protagonista, mas ele calmamente afirmou que sabia como curar a doença do velho e imediatamente a garota soltou o prota. O velho curioso perguntou se o protagonista poderia compartilhar algumas de suas técnicas e explicar tudo o que sabia, e enquanto pensava em sua resposta, Han Hao começou a andar pela sala, tentando encontrar uma explicação adequada. Ele então consultou o sistema pedindo ajuda urgente, explicando que apenas ele poderia pegar o remédio e que isso poderia levar dias de viagem. O velho rindo respondeu que o seu novo amigo estivesse disposto a ajudar mesmo, isso seria uma grande misericórdia da parte dele. Colocando a mão no ombro do prota, o velho se ofereceu para acompanhá-lo e resolver alguns problemas enquanto caminhavam pelo corredor, e acrescentou que pretendia agradecer a Han Hao por sua ajuda. O prota, um pouco confuso, perguntou por onde é que estavam indo e o velho, sentando-se em uma cadeira vazia, explicou que estava ali para resolver o problema que havia surgido recentemente. Um homem parado em frente a eles parecia nervoso e tentou falar, mas estava visivelmente preocupado. Ele tomou uma xícara de chá e se sentou ao lado do velho, mas nesse momento o prota o interrompeu, apontando o dedo explicando que não lhe haviam dado permissão para se sentar. Com isso, o homem se sentou silenciosamente ao lado do velho e a menina observava as ações do prota em silêncio, enquanto o homem tentava se sentar de novo, dirigindo-se ao mestre e servindo outra xícara de chá. Ele se posicionou diante do velho, que então explicou que havia entendido o conflito entre Han Hao e o outro homem e decidiu propor uma solução. Ele ofereceria uma vila no distrito de Rui ao menino em nome do respeito e não tentaria se vingar. O homem, surpreendido com a proposta, mal podia acreditar, afinal era uma vila inteira. O velho se levantou esperando uma razão para que essa oferta fosse rejeitada e o homem, no entanto, assinou com a cabeça assustado, desviando o olhar antes de sair. A garota então perguntou o que exatamente o homem queria de Han Hao, ao que o menino respondeu que estava tudo bem, demonstrando que estava no controle da situação. O cara mostrou as chaves da nova vila, mas a menina inicialmente duvidou da autenticidade delas e o menino, no entanto, a convenceu de que as chaves eram legítimas e a menina agradeceu a ele por tê-la salvo. Enquanto isso, estava na varanda com seu avô questionando se ele temia que o menino estivesse mentindo e talvez tentasse se esconder, mas o velho respondeu que enquanto Han Hao estivesse em Quinsu, ele não poderia se esconder dos olhos da família deles. Quando o prota chegou em casa, ele subiu exausto e o sistema anunciou a conclusão da tarefa, atribuindo-lhe uma recompensa. O menino abriu a loja e viu que lhe restavam apenas 10 pontos para comprar uma cicatriz para curar feridas, e o sistema comentou que logo ele entenderia o quão difícil era conseguir pontos de mortalidade. Mas o prota, cansado, disse que não se importava naquele momento e ele só queria mesmo era nanar. Ao abrir a porta, o prota ficou surpreso ao ver que o quarto estava todo revirado e destruído, apesar dele ter trancado a porta por fora, presumindo que ladrões haviam invadido, e ele começou a vasculhar os bolsos tentando entender o que estava acontecendo. Confuso, Hao ligou para a menina explicando que o quarto dela também havia sido roubado, e Nao estava deprimida sem saber o que fazer, o que deixou o prota surpreso e intrigado, pois aquilo não poderia ser uma coincidência. Hao pediu à menina que não ficasse nervosa, suspeitando que alguém estivesse interessado neles, e a instruiu a esperar enquanto ele corria para seu apartamento. O sistema sugeriu que ele poderia ser obra de um buscador de mortalidade, alertando que essas pessoas poderiam voltar a qualquer momento. O prota trancou a porta atrás de si e se dirigiu a Nao. No dia seguinte, o prota já estava em sua nova vila no distrito de Rui e os quartos e os outros cômodos estavam luxuosamente decorados, sem poupar gás. Nao pediu ao protagonista que acordasse, pois havia preparado o café da manhã, e o menino, ainda bocejando, se levantou lentamente da cama e saiu do quarto. Ele cumprimentou a garota e perguntou se ela havia dormido na vila, parada em frente à porta, explicando que ainda não havia recuperado do incidente do dia anterior. Nao Moji, incerta, perguntou se poderia ficar naquela casa, achando que não seria totalmente correto, e o prota, por sua vez, esclareceu que a menina não deveria se preocupar, pois aquela era a vila dela e ela poderia viver tranquilamente ali. Ah, como isso me lembrou do Sankian. Enquanto tentava analisar o que tinha acontecido no dia anterior, o prota percebeu que, embora nada tivesse sido roubado, o medo de que voltassem persistia. Ele concluiu que Nao Moji não deveria ficar sozinha, pois era muito perigoso, e notou que a menina o olhava constantemente, o que parecia estranho, e quando perguntou por que ela o fitava tanto, Moji desviou o olhar, negando que somente tinha uma coisa errada. Ela então lembrou que ele tinha uma reunião, segurando a nuca nervosamente, e o prota perguntou se Moji iria a essa reunião, pois ele mesmo não estava muito interessado em ir. Moji respondeu que deveria ir, pois era diretora e era seu dever estar presente, e o prota, decidido, disse que iria com ela, garantindo que nos próximos dias a garota deveria ficar sempre ao seu lado, para que nada de ruim acontecesse. Moji, envergonhada, desviou o olhar, notando como o prota havia mudado, e juntos, eles foram a um bar de karaokê colorido, onde a reunião com os ex-alunos aconteceria. Um colega de Han Hao decidiu cantar uma música e Moji cantarolou junto, enquanto os outros aplaudiam e se divertiam. Durante a reunião, todos pediram para o prota cantar a música do sinal verde, mas ele não estava muito empolgado com a ideia. Moji riu sem jeito, enquanto dois garotos atrás deles começavam a discutir o relacionamento de Zen e Hao. Um deles comentou que Moji parecia bastante modesta, enquanto o outro afirmou que os meninos eram cegos, pois ela enganava todos com seu encanto, e que o próprio Han Hao era culpado por não perceber isso. O menino lembrou que durante o tempo de escola ele mesmo havia corrido atrás de Moji, e a garota, segurando a cabeça
explicou que já havia confessado seus sentimentos ao menino, mas não recebeu reciprocidade. Então o menino se ofereceu para ajudar a garota a se vingar de Han Hao por essa rejeição. Durante a festa, o prota estava sentado calmamente no sofá, concentrado em ler algo no seu celular, completamente alheio ao que acontecia ao seu redor. Um dos seus antigos colegas de escola decidiu se aproximar para entender por que o prota estava tão isolado, e ele insistiu que Han Hao se levantasse e compartilhasse a sua experiência de vida. Sem desviar os olhos do telefone, o prota perguntou com indiferença sobre qual experiência o colega estava citando, e o menino, em um tom de zombaria, sugeriu que o prota contasse como o Zen o traiu para que os outros não cometessem o mesmo erro. O menino ainda lembrou que o prota foi espancado por um velho rico, provocando risadas e zombarias entre os colegas de Han Hao. Irritado com a humilhação, o prota se levantou, exigindo que o garoto parasse com as provocações. Mas o menino, no entanto, insistiu, dizendo que ele se conheceu há muito tempo e que por isso nada os impedia de compartilhar o que realmente aconteceu. Ele percebeu que o prota estava tomado pelo desejo de vingança, algo que já estava cultivando há algum tempo, e agora finalmente teria a chance de destruí-lo naquela noite. Continuando com as suas provocações, o menino sugeriu que o prota estava sem dinheiro e por isso ofereceu um emprego como faxineiro em sua empresa com um salário de 3 mil por mês. Ora, não tá ruim não, viu? O prota furioso empurrou o garoto e mandou que ele se calasse e se acalmasse, avisando que se continuasse, teria que aguentar as consequências depois. Não mexe com quem tá quieto. O menino com raiva lembrou que tinha muitas pessoas dispostas a fazer mal a Han Hao e que tudo que ele possuía havia sido dado por seu pai. Moji se aproximou tentando acalmar o prota, sugerindo que talvez fosse melhor parar com aquela discussão. A garota então ficou de frente para Han Hao, olhando diretamente em seus olhos com confiança, perguntando se ele se arrependia de não ter saído com ela na escola. Hao com firmeza respondeu que não tinha arrependimentos e a garota olhou para ele uma última vez antes de desviar o olhar, visivelmente decepcionado. Ele também notou como Moji segurava a mão de Han Hao com carinho e se sentiu magoado, decidindo sair. O menino ficou confuso, sem entender por que ele estava sendo tão Hao, que ainda estava sentado no clube, recebeu uma ligação de um número desconhecido. Sem entender quem estava ligando, ele decidiu atender e tentar descobrir pelo menos. Han Hao explicou que era difícil ouvir devido ao barulho ao seu redor, e o homem na linha, com uma voz séria, lembrou-lhe que já haviam se passado 3 dias e que era hora de cumprir o acordo. Confuso, o prota percebeu que havia esquecido completamente da promessa que fizera e, tentando se justificar, ele disse que já havia feito quase tudo e pediu ao homem que não se preocupasse. De repente, um dos colegas de Han Hao foi jogado com força no chão da boate e o seu rosto machucado por completo. O desconhecido se aproximou lentamente, segurando a mão da garota, explicando a todos os presentes que o menino o havia insultado e chamado de cego, justificando assim a sua reação. O estranho pergunta aos presentes se eles conhecem a garota que estava em suas mãos e em seguida se apresenta de uma forma irônica, como alguém feio, mas ao mesmo tempo muito decente, e questiona quem ali é o cego. O rosto de Fei estava gravemente machucado, com os olhos minúsculos, e a música que estava tocando na boate de repente cessou. O ambiente ficou em silêncio absoluto, pois ninguém queria se envolver em problemas. E o menino que estava falando caiu em si e ficou sem palavras, enquanto os outros continuavam em silêncio sem ousar interferir. Ainda segurando a garota, o estranho afirma que todos os amigos dele concordariam com ele caso tivesse errado. Do outro lado do corredor, o prota falava ao telefone quando percebeu uma ligação de Major, que avisou que havia chegado e estava do lado de fora da boate. O major desligou e o prota, confuso, não sabia o que fazer diante da situação. Nesse momento, Fei decidiu perguntar algo ao prota, que, percebendo a tensão, chamou a atenção para o estranho, dizendo que ele era muito assustador e deu um passo para trás, chamando-o de monstro marinho. Fei ficou furioso com o insulto que sua namorada havia acabado de receber e começou a apertar o protagonista com força em suas mãos, e notou que o desconhecido segurava sua namorada como se fosse um objeto, que enfureceu ele ainda mais, lembrando que desde pequeno era ridicularizado por sua aparência. Mais uma vez, Fei exigiu saber quem tinha chamado de monstro e o prota, mantendo a calma, deu um passo para trás, fazendo com que o soco de Fei errasse o alvo. Todos na sala ficaram impressionados com as ações do protagonista, pois parecia que ele havia desaparecido e o soco de Fei apenas atingiu ao ar. O próprio Fei não entendeu o que tinha acontecido e ficou preocupado sobre onde Han Hao havia ido. Enquanto isso, o prota estava parado em cima da cabeça dele, continuando com a conversa. Hao, ainda em posição superior, perguntou a Fei de uma forma provocativa sobre o que ele estava realmente preocupado, e ele também comentou que quando Fei falava, ele abria os olhos e nesse instante Hao desferiu um chute diretamente no rosto de Fei com toda a força, completando seu discurso ao dizer que ainda achava Fei assustador, e o estranho ficou deprimido com essas palavras, pois esta era sua maior insegurança. O sistema detectou que Han Hao possuía uma força suficiente para enfrentar uma pessoa comum, mas todos os colegas ainda tinham muito medo de Fei. A habilidade do prota em proteger a si mesmo e a garota deixou todos impressionados, enquanto o silêncio predominava e o sistema enviou uma notificação ao prota sobre uma nova conquista, recompensando ele com 10 pontos de imortalidade. Nesse momento, o ancião também entrou no clube e, ao ver a excelente demonstração de Kung Fu do prota, começou a elogiá-lo, chamando de talentoso. O ancião tirou uma bola de cura de uma caixa e perguntou ao homem se ele tinha alguma dúvida. Han Hao explicou que se houvesse ele poderia verificar tudo por si mesmo, e o ancião, confiando no prota, colocou a bola de cura na boca e engoliu lentamente. A energia da pedra começou a fluir por suas veias e ele comentou que fazia muito tempo em que não sentia uma sensação tão agradável daquelas. O ancião colocou a mão nos ombros do prota e, chamando ele de sincero, disse para ele entrar em contato caso houvesse algum problema. Tentando se recompor, Fei segurou o rosto e tentou se levantar, mas ainda estava perturbado, e de repente correu em direção ao prota, gritando que o seu chefe não perdoaria por insultá-lo, e o ancião se posicionou na frente de Han, visivelmente incomodado com a ameaça de Fei, que com lágrima nos olhos exigia justiça por ter sido humilhado. O homem disse para parar
pará-lo de chamar de estranho, claramente não disposto a deixar passar a situação. Faye não suportava um insulto tão grave e declarou que se não derrotasse todos os criminosos naquela noite, provaria que não era feio. O ancião observou Faye com uma expressão impassível enquanto Faye desferia o seu golpe característico. No entanto, o ancião conseguiu deter o ataque com apenas um dedo e a mão de Faye pousou sobre o dedo do velho, porém ele não conseguiu superar a força da técnica e começou a suar ao perceber que o ancião era muito mais forte do que ele estava imaginando. O chefe então ordenou que Faye avisasse Gu que se ele ousasse tocar em Nal, teria que lidar com Lee. O chefe Lee lançou um olhar severo para Faye, que entendeu a ameaça sem sequer que uma palavra fosse dita. Tomado pelo medo, o garoto decidiu fugir de imediato, mas antes o ancião se despediu de Han Hao com um sorriso sem querer causar mais problemas. O prota retribuiu a despedida notando como a bola de cura havia funcionado rapidamente, sugerindo que ele mesmo deveria usar uma. O sistema lembrou ao prota que ele já havia discutido isso com um dos colegas, e Hao colocou a mão no ombro do garoto espancado, que se desculpou pelo que aconteceu naquele dia e prometeu que de agora em diante ligaria para ele ou chamaria de irmão. Além disso, o garoto ofereceu o cartão VIP para o salão Spargent, onde uma família de Han Hao tentaria reparar o erro. O prota pensou consigo mesmo que essa era uma maneira de trocar de sapato durante o voo, entre aspas, né? Uma expressão para mudar de atitude rapidamente. O garoto acrescentou que se Han Hao quisesse convidar alguém para jantar, ele deveria ir junto. Nesse momento, a garota se aproximou do prota sem hesitar e o beijou. E o garoto com hematomas no rosto ficou surpreso com a facilidade com que a garota beijou o prota, assim como todos os outros presentes que também ficaram chocados com a reviravolta inesperada. Um dos colegas do prota perguntou por que estavam com tanta pressa fazendo tudo ali mesmo no clube, enquanto o prota, espantado, saltou para trás questionando o que a menina estava tentando fazer. A garota, no entanto, declarou com firmeza que a partir daquele momento Han Hao era o seu marido e que ela não desistiria dele tão facilmente. Com esta declaração, ela se virou e foi embora, e o sistema interveio observando a alma do protagonista, que era muito pecaminosa, mas também ressaltando que sua maior atração continuava sendo força e poder. O prota não conseguiu evitar o beijo da garota, mas deixou claro que no momento não estava interessado em muitas coisas, exceto em seu desenvolvimento pessoal. Hao então sugeriu a Moji que já estivesse tarde e era hora de sair, e Moji concordou com a cena, mas pensamentos conflitantes passavam por sua cabeça, especialmente sobre o desconhecido no escritório. Ela suspeitava que o homem do Gu estava muito ofendido e acreditava que ele não hesitaria em sujar as suas mãos. O homem, ao ouvir isso, afirmando que todos os agentes deveriam continuar observando e coletando todas as informações possíveis sobre Han Hao e sua vila. Mais tarde, o prota recebeu uma ligação informando que alguém já estava no aeroporto. Sem dar muitas explicações, ele se dirigiu para a saída e Moji tentou descobrir com que o protagonista estava chegando. Mas ele se limitou a dizer que estaria preocupado por um tempo e no dia seguinte, Moji tentou falar com Han Hao, mas ele apenas fechou a porta silenciosamente e saiu para resolver os seus negócios, deixando ela preocupada. Moji se lembrou de que ela ainda precisava trabalhar, mas ainda não pôde, pois havia prometido ao prota que só sairia com ele. Hao chegou ao aeroporto de Kinsui para buscar uma mulher. Enquanto caminhava pelo aeroporto, ouviu a voz familiar chamando por ele. Era uma mulher que o cumprimentou calorosamente, pois já fazia um tempo em que não se viu, e ao lado dela estava uma garota chamada Wang Shiqin. A mulher começou a explicar algo, mas o prota não estava concentrado em suas preocupações. Ela também decidiu levar Shiqin nessa viagem, e o menino explicou que uma mulher era uma boa amiga de sua mãe, e por isso estava confiante de que ela o ajudaria no que fosse preciso. Hao estendeu a mão oferecendo-se para ajudar a garota com a bagagem, mas ela recusou, dizendo que ele parecia muito rústico e que isso poderia arruinar a imagem dela aos olhos dos outros. A mulher então pegou a menina pela mão e a chamou de lado, pedindo para que parasse de tratar as pessoas daquela forma, pois estavam ali especificamente para vê-las. A garota explicou que não tinha interesse no prota e que não precisava de pretendentes, especialmente de alguém como Han Hao. A mulher, sorrindo, comentou que a menina tinha personalidade forte e pediu que o protagonista não levasse tudo tão a sério, mas o prota ficou confuso com o que ouviu, especialmente porque a mulher mencionou o caráter da menina. Ele explicou que sua tia poderia ficar alguns dias com eles e que à noite havia reservado uma mesa em um restaurante para que pudessem jantar juntos, sabe? E a menina, com um tom sarcástico, perguntou que tipo de pessoa era aquela, insinuando que teriam que dormir no sofá. Sugeriu que deveriam reservar um quarto no hotel devido à quantidade de coisas que tinham, e a mulher pediu repetidamente para a menina parar de ser tão sarcástica, e a garota, por sua vez, virou a cabeça para olhar pela janela, comunicando-se com o sistema, explicando que a sua mãe vinha tentando arranjar um casamento entre ela e a filha da tia de Han Hao há muito tempo, e agora finalmente decidiram fazer isso, o que não deixava o prota nada contente. Ele comentou que mesmo que Shiqin não gostasse dele, não seria uma grande perca, e nesse momento, o sistema lançou uma nova missão secreta com o objetivo de fazer Wang Shiqin se apaixonar pelo prota. Han Hao não conseguia entender por que o sistema lhe deu uma tarefa tão absurda, e o sistema, de uma forma breve, respondeu que não havia opções, pedindo para o prota não se preocupar, pois tudo faria sentido quando a missão fosse concluída. O sistema então explicou sobre o sistema de simpatia que apenas Han Hao podia ver, e que quando o marcador atingisse 100 pontos, a missão seria considerada cumprida. Ao chegarem na casa, o prota explicou que era ali que ele morava, e a mulher e a menina ficaram surpresas ao ver a mansão, e a mulher comentou que estava impressionada que ele tivesse adquirido uma casa tão cara num único ano. Para provocar, o prota confirmou que aquela era sua casa e acrescentou sarcasticamente que caiu do céu, entre aspas, e a menina, desconfiada, acreditou que ele havia alugado a casa. Enquanto isso, o prota percebeu que os seus pontos de simpatia estavam diminuindo mesmo quando ele não fazia nada. Ele convidou todos a entrarem na casa e pediu que se esperassem enquanto ele ia buscar água. A mulher decidiu inspecionar a casa por dentro e o prota se viu sentado entre a mulher e sua filha, o que o deixou desconfortável. Ele notou que naquele momento perdeu mais 5 pontos de simpatia com Shiqin, e a mulher, fingindo se lembrar de algo esquecido em sua mala, saiu lentamente da sala piscando para ele, sugerindo que o casal ficasse para conversar. Ué, cara, e a Moji, pô?
coitada dela. Ela sorriu e deixou a sala e a cabeça do protagonista começou a girar rapidamente sem saber o que fazer. O sistema continuava zombando do Prota por sua falta de jeito e o mesmo, cabisbaixo, começou a pensar no que poderia fazer para causar uma boa impressão na garota. Tentando desesperadamente reverter aquela situação, o Prota se virou para a garota e começou a sorrir, mas sem dizer uma única palavra. A garota, entretanto, sentiu um nojo de estar tão próxima dele e os pontos de simpatia continuaram a cair. Shikin ficou cada vez mais irritada com o comportamento do Prota, chamando ele de pervertido por olhar para seu rosto de uma forma estranha. E o Prota, em desespero, segurou a cabeça ao perceber que seus pontos de simpatia estavam caindo cada vez mais rápido. Ele tentou se lembrar de algo útil que pudesse salvar a situação e de repente ele teve uma ideia. Decidiu tentar uma abordagem diferente e perguntou à garota se ela preferia gatos ou cachorros. No entanto, ele notou que a simpatia dela despencou ainda mais, agora marcando menos de 50 pontos. Daqui a pouco ele tá perguntando se ela gosta de feijão, pô. Sem entender o que havia dado errado, o Prota tentou esclarecer a situação. Ele perguntou à menina qual animal ela preferia e quando ela respondeu que gostava mais de cachorros, o Prota, tentando ser engraçado, riu e latiu algumas vezes esperando uma reação positiva. Mas cá entre nós, isso é uma cantada muito ridícula. No entanto, um silêncio desconfortável tomou toda a conta da sala e a menina apenas olhou com desaprovação, e a situação rapidamente se tornou constrangedora. Com um sorriso de desdenho, ela chamou o protagonista de nojento e naquele instante, os pontos de simpatia caíram para o valor mais baixo possível. E sentindo um frio na espinha, o Prota percebeu que não sabia mais como agradar a garota. A menina, irritada, decidiu se afastar do Prota e o sistema o alertou que esse comportamento era arriscado e não deveria ser repetido. Hal, confuso, refletiu sobre como as dicas dos vídeos que ele havia assistido pararam de funcionar tão bem, mas agora ele estava em dúvida se realmente eram eficazes. Sem alternativas, ele decidiu pedir ajuda e ligou para o senhor e pediu um pequeno favor. Queria que ele fosse ao restaurante com eles. Com um sorriso mencionou que o seu carro estava estacionado em casa, mas na verdade havia chamado um táxi. A mulher ficou satisfeita com a atitude do Prota, acreditando que ele havia se preparado com antecedência, e ao se dirigirem para a saída, Hal pensou que finalmente conseguiria impressionar a sua tia. Na entrada da vila, uma luxuosa limusine os aguardava, cercada por pétalas de rosa, e o homem parado ao lado da limusine os convidou para entrar, mencionando que o vinho já estava servido nas taças. A mulher ficou encantada com o presente inesperado e Shikin, surpreendida, percebeu que Han Hao estava se esforçando para impressioná-lo. Ao perceber a reação positiva de Shikin, 50 pontos de simpatia foram acrescentados, e o homem então explicou que o vinho era uma safra rara de 2002, originária da região vinícola de Borgonha, na França. E sentado na limusine, o Prota experimentou o vinho e notou um sabor suave com um final de boca prolongado. Ele convidou todos a apreciar a bebida e a mulher ficou surpresa com o conhecimento de Han Hao sobre vinhos. Um pouco envergonhado, ele admitiu que sabia muito pouco sobre o assunto, mas Shikin, ainda desconfiada, pensou que ele estava fingindo e decidiu esperar para ver como as coisas se desenrolariam. Mesmo assim, mais 20 pontos de simpatia foram acrescentados ao contador da garota. O Prota ficou satisfeito ao perceber que, embora Shikin dissesse uma coisa, parecia pensar outra, e quando a limusine chegou ao restaurante Del Der, a mulher perguntou se o lugar era muito caro, mas o Prota tranquilizou dizendo que não precisavam se preocupar. Isso aumentou mais a simpatia de Shikin e ela ficou impressionada com a aparência luxuosa do restaurante. No entanto, a atenção da garota foi desviada por um cachorrinho fraco que estava tentando se mover na frente do carro, e ao saírem, o Prota convidou as meninas para entrarem no restaurante, mas logo na entrada foram abordados por um garçom que pediu para ver o cartão de sócio de Han Hao. Ele se deu conta de que Zen havia lhe dado um cartão, mas para seu desespero havia esquecido de trazê-lo. A menina, com sarcasmo, comentou que ele não tinha um cartão e que não precisava se preocupar com ela, e tentando manter a compostura, o Prota explicou educadamente que ele havia esquecido o cartão e pediu que os deixassem entrar enquanto o motorista voltava para buscá-lo. No entanto, o homem na entrada foi inflexível, explicando que sem o cartão, a entrada do restaurante era proibida e sem exceções. Desesperado, o Prota se ofereceu para comprar um cartão na hora, mas o garçom explicou que os cartões eram feitos apenas por convite e que não havia outra maneira de entrar no restaurante senão por eles. Frustrado, o Prota exigiu que o garçom ligasse para o chefe do restaurante para esclarecer a situação, mas o garçom, no entanto, respondeu friamente, dizendo que o Prota parecia um mendigo e que alguém como ele nem pertencia àquele restaurante. A mulher tentou acalmar o Prota, explicando que isso não era um problema tão grande, mas a situação já havia se tornado desconfortável demais. Eles decidiram jantar em outro lugar, mas o Prota deixou claro que não desistiria tão fácil. Ele perguntou se o homem pretendia continuar falando alto, o que o levou o homem a ameaçá-lo, dizendo que chamaria seguranças. Logo, dois guardas vestidos de terno preto apareceram atrás do homem, e o Prota, no entanto, cobriu a mulher e Shikin, e a simpatia da garota começou a aumentar, acrescentando mais 15 pontos. O homem então ordenou que os guardas expulsassem o Prota do restaurante. Enquanto isso, um cachorro exausto sentou-se na entrada do restaurante e ao vê-lo, o homem chamou de vira-lata e tentou expulsá-lo. A menina ficou assustada, preocupada que o cachorro pudesse ter sofrido, e o Prota, observando a cena com sorriso, antecipou como o confronto terminaria. Ele balançou a perna em direção ao homem, mas este conseguiu bloquear o golpe, fazendo com que o pé do Prota acertasse sua própria perna. Com um sorriso, o Prota sugeriu que o homem deveria ser mais misericordioso com o cachorro, e a garota, surpresa com a atitude, acabou aumentando a sua simpatia e rapidamente atingindo 81 pontos. Sem muito esforço, o Prota dispersou os guardas e o homem, fazendo com que todos os agressores se afastassem, e olhou calmamente para as pessoas ao seu redor, enquanto a menina admirava sua nobreza. Nesse momento, um colega de Han Hao apareceu e exigiu saber quem havia causado toda aquela confusão, e o Prota se virou para identificar quem estava falando, e o rapaz o convidou para tomar uma xícara de chá. Chamando o Prota de irmão, ele explicou que as pessoas não haviam sido muito gentis com ele e que aparentemente teriam que compensar isto. O homem então começou a gritar com seus subordinados, exigindo que preparassem um quarto para que o seu irmão pudesse descansar adequadamente. Sem demora, os subordinados atenderam às ordens do patrão, e o rapaz pediu desculpas
desculpas por tanta hostilidade e prometeu que pagaria por tudo. Ele entregou um cachorro ao Prota pedindo que mostrasse sua gentileza cuidando dele. Han-Hao, um tanto confuso, tentou entender por que havia recebido o cachorro e o rapaz explicou que estava entregando o animal para adoção, pois o dono anterior havia sido responsável e o abandonara. A menina observou a cena com curiosidade, achando a reação do Prota diante do presente um tanto divertida e a sua simpatia aumentou mais 8 pontos. Apesar de todas as complicações, o Prota notou que o ambiente no restaurante estava agradável e a mulher concordou e acrescentou que o Prota sabia como agradar uma garota. Desviando o olhar, ela também reconheceu que o restaurante era muito bom. E o Prota sugeriu que brindassem para celebrar o dia, e nos olhos da menina ele parecia ter mudado muito e ela ficou envergonhada, achando difícil acreditar que era o mesmo garoto de antes. Os pontos de simpatia subiram mais 10 pontos, atingindo 99, e o sistema alertou que o Prota estava apenas a um ponto de alcançar o objetivo. Nesse exato momento, Hal recebeu uma mensagem no celular e a menina concordou em tomar um drink com ele, mas ainda estava confusa com a presença do Prota. Ele decidiu abrir a mensagem e ficou chocado com o que viu. Uma foto de Moji sentado em uma cadeira, com a boca coberta por um curativo e as mãos amarradas. A mensagem instruiu o Prota a ir ao grande dragão no hangar 15 em 30 minutos ou algo ruim aconteceria com Moji. Sem perder muito tempo, o Prota se levantou da mesa afirmando que precisava resolver algo urgente e a mulher, sem entender o que estava rolando, ficou perplexa com sua saída, abrupta e sem explicações, e o Prota saiu do restaurante fechando a porta atrás de si. Ele foi diretamente para o grande dragão, determinado a encontrar o hangar 15 e resolver o problema. Ao se aproximar da porta do hangar, Han-Hao decidiu que enfrentaria a situação de frente. Dentro do hangar, ele avistou Moji sentada no meio do espaço, e ao vê-la, Hao correu em sua direção enquanto Moji tentava dizer algo, mas a sua voz era abafada pelo curativo em sua boca. Hao estava correndo para salvar Moji quando percebeu algo estranho. A garota balançava a cabeça de uma forma desesperada, tentando alertá-lo de algum perigo. Nesse instante, o sistema notificou sobre uma ameaça nas suas costas e o Prota parou abruptamente, e uma grande sombra apareceu atrás dele. Um homem desconhecido avançou rapidamente, tentando esfaqueá-lo com uma faca, mas o Prota conseguiu se esquivar no último segundo. Com um sorriso provocador, o homem começou a lamber a lâmina da faca para intimidar o Prota, enquanto mesmo, sem perder a compostura, zombou dele, chamando repetidamente de aleijado. O homem irritado se virou para encarar o Prota, ainda lambendo a faca, e afirmou que desta vez estava bem preparado e em vez de machucar Han-Hao, decidiu atacar a sua namorada. O Prota não conseguia acreditar em um ato tão vil, mas rapidamente reagiu, saindo do lugar onde estava, enquanto uma explosão de poeira e fragmentos de pedra marcava o local onde ele havia deixado. Hao então conseguiu parar o homem com uma única mão, mas ao agarrar a espada, sua mão começou a sangrar e ele sentiu uma estranha sensação e começou a ficar desorientado. O homem, percebendo a confusão de Han-Hao, explicou que a faca que estava usando era destinada à destruição de mortais e daqueles que buscavam imortalidade. A energia da faca começou a brilhar intensamente, absorvendo toda a força e energia espiritual do Prota, que também enfraqueceu o sistema. O sistema exigiu que o Prota ativasse imediatamente a técnica do caos e Han-Hao, sentindo que a sua energia estava se esvaindo, entendeu que essa técnica era sua última esperança. O sistema ainda acrescentou que se o Prota tivesse levado o treinamento mais a sério como havia ordenado, não teria sido prejudicado por algo tão trivial. Decidindo usar isso ao seu favor, o Prota fingiu que a sua força estava desaparecendo e que o sistema estava prestes a morrer. E Feio, o homem, zombou do Prota, exigindo que ele continuasse mostrando essa força, acreditando que a sua humilhação havia atingido o ápice. Quando Han-Hao tentou falar, Moji, preocupada, respondeu, mas estava visivelmente assustada com o estado dele. Fei se aproximou dela, segurando seu rosto, explicando que a faca logo esgotaria completamente as forças do Prota, levando ele ao fim trágico. Ele ainda acrescentou que o menino sofreria lentamente em agonia. Foi então que o Prota pegou Fei pelo ombro e afirmou calmamente que ele era quem deveria se preocupar com a tortura. Fei, confuso, percebeu que a sua faca havia desaparecido e ficou surpreso ao ver que o Prota ainda conseguia se mover. Desesperado, o garoto exigiu que o Prota devolvesse a faca, pois era o objeto preferido de seu chefe, e entrando em pânico, ele ofereceu um acordo. Se Han-Hao devolvesse a faca, ele prometia nunca mais mexer com ele. Mas o Prota não estava interessado em tais propostas e com um ataque poderoso lançou o Fei para longe. Moji correu para abraçar o Prota em lágrimas, temendo que ele realmente estivesse morrendo, e o Prota colocou a mão na cabeça dela e com um sorriso a chamou de boba, assegurando que tudo havia acabado e que nada terrível havia acontecido. E a menina, enxugando as lágrimas, ainda concordou aliviada. Fei, jogado contra a parede, suplicou para que o protagonista lhe devolvesse a faca e Moji agradeceu a Han-Hao por tê-la salvo. E o Prota se desculpou por ter permitido que a situação chegasse a esse ponto. Ele então sugeriu que passassem o dia inteiro juntos para compensar o ocorrido, e nesse momento, Chiquinha apareceu perguntando o que havia acontecido e por que Han-Hao simplesmente desapareceu, deixando-o no restaurante. Colocando-se em uma postura desafiadora, Chiquinha exigiu uma explicação do Prota, que olhou para ela confuso, sem saber como explicar a complexidade da situação. As duas garotas ainda não se conheciam e o Prota começou a perceber que algo estava mudando no medidor de simpatia, que antes estava no número 99. Ele assumiu que talvez não conseguisse completar a missão, o que o deixou confuso, pois agora havia acumulado pontos durante muito tempo. Surpreendente, o medidor de simpatia atingiu o valor máximo, indicando que a tarefa foi concluída. Como recompensa, o Prota recebeu 30 pontos de imortalidade e desbloqueou novos itens da loja. A menina, visivelmente envergonhada, suspirou sem entender como o Prota havia conseguido conquistá-la. Aos olhos de Chiquinha, Han-Hao parecia perfeito e especialmente atraente, e o sistema, com um toque de humor, observou que isso aparentemente era amor, mas admitiu que não entendia bem as mulheres e por isso não poderia ajudar muito nessa área. Chiquinha encontrou o protagonista e olhou com um misto de indignação e confusão, e o sistema perguntou ao Prota sobre os novos itens desbloqueados, enquanto Chiquinha e Moji quase simultaneamente perguntaram quem elas eram para ele. O Prota, confuso e sem saber o que dizer, desviou o olhar e sem pensar muito respondeu simplesmente que ambas eram suas boas amigas. Chiquinha, lembrando das atenções que o Prota lhe dedicara, mencionou que ele havia providenciado uma limusine para ela e a convidado para um restaurante caro. E a menina queria uma explicação sobre tudo isso, e sem saber o que responder, o Prota
Prota apenas sorriu de uma maneira um pouco confusa, e nesse momento a tia de Han Hao apareceu, cumprimentando ele por já estar de volta em sua casa. E Hao tentou explicar que como era Sui uma grande amiga de sua mãe, ele sentiu que deveria cuidar bem delas. O Prota sugeriu que talvez a mulher tivesse entendido mal as suas intenções, e a menina ficou perplexa com as palavras de Han Hao, tentando entender o porquê de tudo ter acontecido daquela maneira. A mulher, por sua vez, tentou conversar com a filha que passou ao lado de Han Hao, e para aliviar a tensão, o Prota sugeriu que a menina estava cansada e precisava descansar. Ele desviou o olhar e percebeu que mesmo com uma situação difícil, havia conseguido escapar. Mais tarde, o Prota e Moji foram ao centro de negócios Radiante, e curiosa a menina perguntou por que ele havia convidado para ir até lá. O Prota explicou que as roupas dela estavam um pouco fora de moda e que deveriam comprar algo mais atual. A menina sorriu docemente em resposta, enquanto o Prota notava o grande número de pessoas presentes, o que indicava algum evento especial que estava rolando. Olhando ao redor, Moji percebeu algo interessante e apontou com o dedo para chamar a atenção do Prota, e ela avistou uma placa indicando que havia grandes jogos de pedra sendo realizados no local. Han Hao logo percebeu que se tratava de um festival de jogos de pedra que estava acontecendo em uma grande sala, e a menina, sem entender o propósito do evento, perguntou sorrindo se aquilo realmente era legal. O Prota, rindo, a chamou de bobo, explicando que se tratava de um investimento de risco, onde as pessoas tentavam descobrir se uma pedra continha jade ou não. Aqueles clássicos negócios de mão lá, né? Moji ouviu atentamente, mas ainda estava curiosa, perguntando se era necessário quebrar a pedra para descobrir o que havia dentro, e o Prota explicou que no mundo não existia tecnologia capaz de detectar jade dentro de uma pedra sem quebrá-la. Então as pessoas apostavam na sorte mesmo, e ainda acrescentou que nessa prática era possível perder tudo ou ficar rico de uma vez só. O sistema, com um sorriso, observou que só porque não viu a tecnologia não significava que ela não existia. O Prota concordou, pois tinha um sistema ao seu lado para ajudá-lo, e decidido a usar a sua vantagem, o Prota ativou o amuleto de visão raio-x e começou a examinar todas as pedras com seus próprios olhos. Ele notou que havia muito pouca jade nas pedras exibidas na mesa, e um homem se aproximou, sugerindo que ele tentasse a sorte comprando uma pedra. Moji apontou para uma delas, pedindo ao Prota que pegasse para examinar mais de perto, e a pedra tinha um pouco de jade visível na superfície. O Prota percebeu um brilho verde que sugeria que algo havia se soltado quando ela foi manuseada, e ao usar a sua visão raio-x para examinar a pedra, o protagonista percebeu que toda a jade no interior já havia sido extraída. Mas agora ele tinha que agradar Moji, depois de tudo o que aconteceu recentemente.